Falando agora especificamente da igreja evangélica, que eu sou desde quando eu nasci e continuo sendo, de que eu tenho observado, né, uma artificialidade, uma falta de profundidade muito grande. Primeiro, porque a Bíblia já é muito clara, né, em Oséias, que é a falta de conhecimento que faz o povo perecer. Então a Bíblia já avisou que seria isso. Segundo ponto, de que nesses momentos, né, principalmente a Páscoa, que é a comemoração, né, do calendário ocidental mais importante, né, para nós, você não vê a devida seriedade e gravidade dada a isso. Simplesmente é uma data qualquer, onde que vai lá e festeja, enfim. Não estou querendo generalizar. Estou falando que algumas coisas, obviamente, que eu vejo, que faz com que, principalmente a juventude, fique extremamente aquém do que deveria ser. Por que eu digo isso? Eu vou pedir para você responder para mim duas perguntas. Primeiro, qual foi o momento da sua vida que você mais cresceu espiritualmente? Tenta lembrar aí. Fala, pô, foi nessa época. Tá. Nessa época que você mais cresceu espiritualmente, você leu, você jejuou, você orou. Se não teve esses requisitos, digamos assim, confesso para você que talvez você nunca teve um grande momento na sua vida de crescimento espiritual, mas de grande crescimento emocional. E segunda pergunta, última pergunta, quais são as suas 3 maiores referências cristãs de todos os tempos? Aqui na minha mini biblioteca eu tenho aqui desde Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, aqui ó, Padre Paulo Ricardo, Santa Teresa d'Ávila, até Tozer, Spurgeon, C.S. Lewis, William Lane Craig, enfim, muita gente. Quais são as suas 3 maiores? Por que eu te pergunto isso? Porque se eu chego para você e falo assim, o que você conhece de culinária? E você fala comigo assim, miojo? Você concorda comigo? Você não conhece nada de culinária? Você nunca experimentou uma carne boa? Você não sabe o que é comida? Pois é, talvez o seu nível, a sua régua está muito baixa. E aí, consequentemente, faz com que você não viva uma vida ou não busque uma vida que seja de verdade algo cristão. Porque no fim das contas você não sabe e não conheceu isso. Quando você começa a colocar a sua régua mais pro alto, você começa a perceber que talvez você está muito aquém do que deveria ser. E isso é muito importante, né? Quando o próprio Paulo fala, olha, de todos os pecadores eu sou o pior. Então o cristianismo não diz respeito a você, tipo assim, se sentir no topo, não. É de você olhar e falar, cara, eu sou o menor dos menores, eu sou o pior dos pecadores, e exatamente por isso que eu preciso de Cristo. Mas essa vida, ela precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ter retidão, precisa ter constância, precisa ter um amor, necessidade, né, como o C.S. Lewis fala. Precisa ter várias coisas que talvez hoje, ó, a galera tá se lixando, quer saber da música, quer saber da dança, quer saber de várias coisas, tudo bem. Eu só acho que a gente não cura câncer com dipirona, com band-aid. Existem coisas que precisam ser curadas, de fato, com quimioterapia, com coisas pesadas, e isso obviamente machuca. Isso dói, e eu vejo que é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos com pessoas com feridas gigantescas na alma e que infelizmente estão querendo tratar isso com doses de dopamina barata, com coisas fáceis de se fazer, com coisas simples, com coisas que dão prazer. É o evangelho que só traz glória, é o evangelho que só traz status, enfim. Por que eu estou te falando isso? Porque não deixe que esses 40 dias passem sem você de fato ter um encontro mais sério, mais profundo, com a devida gravidade que o evangelho merece. Só isso. Essa quaresma para poder te indicar leituras, essa daqui do C.S. Lewis, Preparando-se para a Páscoa, é muito legal que ele vai fazendo vários recortes de vários livros dele e vai colocando um por dia, né? Então quarta-feira, sexta-feira, hoje por exemplo foi sexta-feira, e fala aqui ó, sobre perfeição, tem os versículos e o livro que é retirado aqui, esse texto. Enfim, talvez você atrele, né, quaresma à igreja católica, mas não, é óbvio que é mais comumente na igreja católica conhecido, mas diversas igrejas aí, luteranas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, já tem uma tradição antiga também dos 40 dias guardar, né, para a Páscoa. Então fica aí essa dica, e eu tenho algumas outras coisas além disso para poder falar com você. Fica aí. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que por ser católico,
e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no comentário para ser o paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário. Isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado.